O Massacre da Serra Elétrica do Texas não foi apenas um filme de terror de baixo orçamento, foi um teste brutal de resistência que levou seu elenco e equipe ao limite absoluto da tolerância humana. Por trás desses 83 minutos de combustível para pesadelos está uma produção atormentada por calor de 100 graus, ferimentos reais, o fedor de animais apodrecidos de verdade e atores levados à beira da loucura. O diretor Tobe Hooper não fez apenas um filme, ele criou uma experiência genuína de terror que marcou permanentemente todos os envolvidos. E hoje vamos mergulhar na realidade distorcida por trás de uma das obras-primas mais influentes do horror, com 20 fatos estranhos sobre o Massacre da Serra Elétrica. E fique por aqui para o nosso fato bônus, a verdade perturbadora sobre Leatherface que nem mesmo os fãs mais fervorosos conhecem. Então, pegue seus ganchos de carne e vamos mergulhar. A brutal cena do jantar levou 27 horas seguidas para filmar. O que o público viu como uma sequência de 5 minutos da tortura de Sally na mesa de jantar da família não era apenas atuação, era sofrimento humano genuíno. O elenco e a equipe estavam presos em uma sala pequena com temperaturas subindo para 110 graus, cercados por comida podre e carcaças de animais que estavam sob luzes quentes por semanas. O fedor se tornou tão insuportável que vários membros da equipe vomitaram entre as tomadas. Marilyn Burns, que interpretou Sally, não estava fingindo estar exausta e delirante, ela estava vivendo isso. Seus gritos não eram apenas atuação, eram sons de verdadeiro sofrimento psicológico. Nas horas finais, a linha entre fazer cinema e tortura tinha se dissolvido completamente. Não era fazer cinema. Burns lembrou mais tarde. Era como um experimento social estranho para ver quanto as pessoas aguentavam antes de surtarem. Em segundo lugar, Gunnar Hansen realmente cortou a atriz, Marilyn Burns, com uma faca de verdade. O momento mais perturbador do filme não foi encenado. Quando Leatherface cortou o dedo de Sally para alimentar o avô decrépito com sangue, o diretor Tobe Hooper não conseguiu fazer o tubo de sangue falso funcionar corretamente. Após várias tentativas fracassadas, no calor escaldante, o cansaço e a frustração se instalaram. A solução? Use uma faca de verdade e tire sangue de verdade. Hansen cortou cuidadosamente o dedo de Burns na câmera, criando a dor genuína e o sangue que você vê na tela. Não foi um corte profundo, mas também não foi atuação. Burns descreveu mais tarde o momento. A dor era real, o sangue era meu. O terror nos meus olhos? Aquilo não era atuação. Aquilo era eu percebendo em que tipo de filme eu tinha me metido. Isso não era magia de Hollywood, foi apenas uma das muitas vezes em que a produção cruzou a linha entre simulação e realidade, criando a autenticidade crua que torna o filme tão perturbador 50 anos depois. 3. A icônica dança da motosserra não foi coreografada, foi uma improvisação perigosa. A assustadora dança ao pôr do sol de Leatherface com a motosserra que encerra o filme não estava no roteiro. Não foi planejada, não foi coreografada. O que o público vê naquela cena final é Gunnar Hansen, um homem de 150 quilos, balançando uma motosserra totalmente operacional em círculos após 12 horas seguidas de filmagem no calor brutal do Texas. Hansen estava genuinamente exausto e quase delirante devido à exposição ao calor. A motosserra não era um adereço, era uma motosserra real, movida a gasolina com a proteção de segurança removida. Um deslize teria significado uma lesão catastrófica ou morte. Eu não conseguia ver direito através da máscara, Hansen admitiu mais tarde. Eu estava balançando às cegas, e aquela motosserra era pesada. Ainda estou surpreso por não ter cortado minha própria perna. O que aparece na tela como um momento de brilhantismo artístico foi, na verdade, uma aposta perigosa que criou um dos encerramentos mais icônicos do cinema por pura sorte. 4. O ator que interpretou Leatherface sofreu danos físicos permanentes. Por trás da máscara de Leatherface estava Gunnar Hansen, um poeta de fala mansa e estudante de pós-graduação que nunca havia atuado antes. O que ele não sabia era que interpretar esse assassino icônico danificaria permanentemente seu corpo. O figurino não foi projetado para conforto ou segurança. A máscara era feita de perucas de cabelo humano coladas diretamente no rosto de Hansen sem ventilação, causando danos graves à pele e cicatrizes permanentes. A motosserra não era um adereço leve, era uma Poulan 306A totalmente funcional pesando mais de 20 libras que Hansen tinha que carregar por horas a fio em um calor de 100 graus. O resultado? Problemas permanentes nas costas e dor crônica que o atormentaram pelo resto da vida. Eu não conseguia levantar meu braço direito acima do ombro por meses depois, revelou Hansen em uma entrevista de 2013.
Minhas costas nunca foram as mesmas. O impacto físico não foi apenas um desconforto temporário, foi o preço permanente que Hansen pagou para criar história no horror. 5. O set era tão tóxico que as filmagens quase mataram todo o elenco. A casa usada para a residência da família Sawyer não era apenas repugnante na câmera, era legitimamente perigosa para a saúde humana. Sem ar-condicionado no calor do verão do Texas, as temperaturas dentro de casa chegavam rotineiramente a 115 graus. Mas o calor foi apenas o começo. A produção usou partes reais de animais para a decoração do set, incluindo ossos de gado, penas de galinha e carne apodrecida genuína que fermentava sob luzes quentes. O fedor se tornou tão insuportável que os membros da equipe vomitavam regularmente entre as tomadas. Vários membros do elenco sofreram insolação, com alguns necessitando de fluidos intravenosos. A combinação de calor extremo, matéria orgânica em decomposição e má ventilação criou um ambiente tóxico que hoje violaria dezenas de regulamentos de saúde e segurança. O designer de produção Robert Burns mais tarde admitiu: "Não estávamos fazendo um filme. Estávamos criando uma verdadeira casa dos horrores e todos nós estávamos vivendo nela." O que o público confunde com atuação metódica comprometida era muitas vezes verdadeiro sofrimento físico devido às condições de trabalho tóxicas. 6. A cena horrível do gancho de carne do filme levou 5 horas excruciantes para ser filmada. Quando Pam é empalada no gancho de carne, o público está testemunhando uma das sequências mais fisicamente exigentes da história do terror. A atriz Terry McMinn não ficou suspensa apenas para uma tomada rápida. Ela ficou pendurada em um arnês extremamente doloroso por mais de 5 horas de filmagem contínua. O arnês, um dispositivo primitivo que se prendia entre as pernas e ao redor do peito, cortou a circulação e causou hematomas graves que duraram semanas. O que é ainda mais perturbador é que o arnês falhava repetidamente durante as filmagens. McMinn caía repentinamente vários centímetros, causando dor real e pânico que você pode ver nos olhos dela na tela. "Eu literalmente desmaiava de dor entre as tomadas", revelou McMinn anos depois. Eles me reanimavam com sais aromáticos, ajustavam o arnês, o que só fazia doer de forma diferente, e então continuavam filmando. O sofrimento não era simulado, era documentado metodicamente. Não eram efeitos especiais ou magia do cinema, mas a verdadeira documentação de uma jovem atriz sendo fisicamente torturada em nome do terror autêntico. 7. O churrasco canibal era perturbadoramente real. O negócio de churrasco da família Sawyer não foi criado com estilização de alimentos ou adereços inteligentes. A produção usou carne descartada de matadouros locais que apodrecia no calor do Texas. O que você vê chiar na tela é carne animal genuinamente em decomposição, cheia de insetos que não foram adicionados na pós-produção. Eles foram atraídos pela carne pútrida. Os atores não estavam apenas fingindo estar revoltados, eles estavam genuinamente engasgando e lutando para não vomitar enquanto lidavam com a carne rançosa. Jim Siddle, que interpretou o cozinheiro, desenvolveu uma infecção bacteriana grave por manusear a carne contaminada que exigiu hospitalização. O cheiro impregnava tudo, lembrou o gerente de produção Ron Bousman. Nossas roupas, nosso cabelo, nossa pele, íamos a restaurantes depois das filmagens e as pessoas se afastavam de nós. O realismo documental do filme não foi alcançado através de habilidade artesanal. Foi o resultado de usar materiais orgânicos genuinamente repugnantes que colocaram todos em risco. 8. Edwin Neal comparou as filmagens à sua experiência de combate no Vietnã. Edwin Neal, que interpretou o caroneiro perturbado, era um veterano da Guerra do Vietnã que tinha visto o pior do combate. Depois que as filmagens terminaram, ele fez uma declaração que chocou a todos. Trabalhar em O Massacre da Serra Elétrica foi mais difícil do que servir no Vietnã. Isso não era hipérbole ou exagero promocional. Neal realmente quis dizer isso. O calor extremo, os dias de filmagem de 16 horas, as condições tóxicas do set e o material psicologicamente perturbador criaram uma tempestade perfeita de miséria que Neal achou mais torturante do que a guerra real. No Vietnã, eu sabia no que estava me metendo e tinha treinamento, explicou Neal. Em Chainsaw, eu não fazia ideia do inferno que me esperava a cada dia. Durante um dia particularmente intenso de filmagem, Neal ficou tão sobrecarregado que socou uma parede e teve um colapso mental, exigindo que a equipe o contivesse. O que o público interpreta como uma atuação comprometida era frequentemente a documentação de um ator em verdadeiro sofrimento psicológico. 9. O financiamento do filme veio da máfia e dos lucros da pornografia. O massacre da Serra Elétrica do Texas não foi apoiado por um SE.
Seu orçamento de $140 mil, pequeno mesmo para os padrões de 1974, veio de um grupo de investimento obscuro com ligações diretas ao crime organizado e à indústria pornográfica. O produtor Luiz Peraino, que forneceu grande parte do financiamento, era um conhecido associado da família criminosa Colombo, que anteriormente havia financiado o filme pornográfico Garganta Profunda. Essa conexão com a máfia criou situações perigosas durante a produção. Quando o filme ultrapassou o orçamento, investidores armados apareciam no set exigindo progresso, ameaçando o elenco e a equipe. O diretor Tobe Hooper mais tarde admitiu que temia por sua vida quando os atrasos aumentavam. Houve dias em que pensei que talvez não chegasse em casa, confessou Hooper em uma rara entrevista de 1986. Esses não eram executivos de Hollywood preocupados com a bilheteria. Eram homens perigosos que queriam o valor do seu dinheiro. O terror bruto que permeia o filme não era apenas visão artística. Refletia o medo genuíno experimentado pelos cineastas trabalhando sob ameaças implícitas de violência. 10. O design de som icônico do filme veio de animais reais sendo abatidos. Os sons perturbadores de outro mundo que criam a atmosfera singularmente inquietante do filme não foram criados em um estúdio com instrumentos ou sintetizadores. Eles foram gravados em matadouros do Texas durante operações ativas. O que o público ouve como um ruído abstrato e aterrorizante são, na verdade, os sons documentados de animais reais sendo mortos. Vá em frente, curta e inscreva-se porque estamos prestes a revelar quão profundo é esse buraco de coelho do áudio. O designer de som Wayne Bell levava equipamentos de gravação para abatedouros à noite, capturando os zumbidos mecânicos dos equipamentos de processamento misturados com os sons de animais morrendo. Essas gravações foram então manipuladas e sobrepostas para criar a trilha sonora característica do filme. A revelação mais perturbadora? Os guinchos agudos frequentemente atribuídos ao design de som criativo são, na verdade, gravações não alteradas de porcos sendo abatidos. Nada no filme é tão fabricado quanto os espectadores poderiam confortavelmente supor. Até mesmo sua paisagem sonora está enraizada em morte e sofrimento genuínos. 11. Todo o elenco foi submetido à privação sensorial real. Para criar terror autêntico em seus atores, o diretor Tobe Hooper empregou técnicas psicológicas que hoje desencadeariam processos judiciais imediatos. Antes de filmar a cena do jantar, Marilyn Burns foi isolada em uma sala escura por horas, privada de comida e água e submetida a sons desorientadores tocados em alto volume. Isso não era atuação de método, era manipulação sensorial calculada para criar verdadeiro sofrimento psicológico. Outros membros do elenco receberam tratamento semelhante. Gunnar Hansen foi mantido separado do resto do elenco e não tinha permissão para socializar entre as cenas. Os atores que interpretavam as vítimas não viram o interior da casa do Sawyer até que as câmeras estivessem gravando, garantindo que suas reações de nojo e medo fossem impressões autênticas. Tobe não nos dirigiu no sentido tradicional, revelou Allen Danziger, que interpretou Jerry. Ele criou situações traumáticas reais e filmou nossas respostas genuínas. O medo bruto visível na tela não foi criado através de uma atuação habilidosa. Foi metodicamente engenhado através de manipulação psicológica que beirava o abuso. 12. A fazenda abandonada era genuinamente assombrada. A casa vitoriana dilapidada que serviu como lar da família Sawyer tinha sua própria história aterrorizante. Localizada no condado de Williamson, Texas, a estrutura havia sido abandonada por anos após uma série de mortes inexplicáveis, incluindo o suposto suicídio de seu proprietário anterior. Os moradores locais alertaram a produção para se manter afastada, compartilhando histórias de atividade paranormal que remontam a décadas. Durante as filmagens de 28 dias, a equipe documentou inúmeros eventos inexplicáveis, falhas de equipamento que os técnicos não conseguiam explicar, pontos frios misteriosos no calor do verão do Texas e membros da equipe relatando serem tocados por mãos invisíveis. 3 operadores de câmera distintos pediram demissão, depois de experimentar o que descreveram como uma presença malévola enquanto filmavam no porão da casa. O diretor de arte, Robert Burns, que passou mais tempo na casa preparando os cenários, mais tarde sofreu pesadelos recorrentes tão severos que precisou de tratamento psiquiátrico. A casa foi posteriormente transferida para Kingsland, Texas, onde funciona como um restaurante cujo pessoal relata consistentemente ocorrências sobrenaturais. A atmosfera de terror do filme não era apenas uma habilidade cinematográfica. A produção documentou inadvertidamente um local genuinamente assombrado. 13. Os atores estavam realmente cortados, machucados e sangrando durante as filmagens. As lesões que você vê no filme não são efeitos de maquiagem. Elas são predominantemente reais. Durante cenas de perseguição pela floresta, o diretor Tobe Hooper instruiu:
operadores para continuar independentemente do que acontecesse. Quando Marilyn Burns atravessou arbustos de espinhos genuínos, o sangue escorrendo por suas pernas era real. Quando ela cortou as mãos ao subir por uma janela, eram lacerações reais. Nos últimos dias de filmagem, todo o elenco estava coberto de ferimentos genuínos. As mãos de Gunnar Hansen foram cortadas ao operar a motosserra sem luvas adequadas. Allen Danziger sofreu uma concussão quando uma cena de ação deu errado, mas foi instruído a continuar atuando. Paul Partain, que interpretou Franklin, desenvolveu sérias lesões nas costas por estar confinado a uma cadeira de rodas em terreno irregular. Não éramos atores fingindo estar feridos, afirmou Burns mais tarde, éramos pessoas feridas fingindo ser atores. O impacto visceral do filme não vem de um trabalho habilidoso de efeitos. Vem da documentação autêntica do sofrimento humano real infligido sistematicamente durante a produção. 14. A Final Girl quase morreu de insolação várias vezes. Marilyn Burns, que interpreta a Final Girl Sally Hardesty, não estava apenas atuando exausta durante o terceiro ato maratônico do filme. Ela estava sofrendo de insolação grave e com risco de vida. Durante as longas sequências de perseguição, a temperatura corporal de Burns subiu a níveis perigosos, fazendo com que ela desmaiasse periodicamente entre as tomadas. Profissionais médicos no set administraram fluidos intravenosos diretamente em seu braço, fora do enquadramento, para que as filmagens pudessem continuar. Na infame cena de fuga pela janela, Burns não estava atuando. Ela estava desesperadamente tentando respirar ar fresco após quase desmaiar devido à exposição ao calor. A equipe manteve as câmeras rodando enquanto ela vomitava e perdia a consciência temporariamente, incorporando seu verdadeiro sofrimento médico na edição final. Houve momentos em que pensei que realmente ia morrer naquele set, revelou Burns mais tarde. A linha entre Sally lutando por sua vida e eu lutando pela minha desapareceu completamente. A luta desesperada da personagem pela sobrevivência espelhava diretamente a própria emergência médica da atriz se desenrolando em tempo real. 15. A motosserra chegou a poucos centímetros de um acidente fatal. O momento mais perigoso do filme nunca chegou às telas. Durante uma sequência de perseguição, Gunnar Hansen, cego por sua máscara de couro e desorientado pelo calor, tropeçou enquanto perseguia Marilyn Burns com a motosserra ligada. Quando ele caiu, a motosserra ligada voou de suas mãos, a lâmina ainda girando a toda velocidade. A serra passou a cerca de 10 centímetros da cabeça de Burns antes de se cravar no chão onde ela estava um segundo antes. Foi a milímetros e milissegundos de um desastre absoluto, lembrou mais tarde o assistente de câmera Mark Rantz. Teria sido um verdadeiro massacre da motosserra ali no filme. A produção foi brevemente interrompida quando vários membros da equipe ameaçaram sair, mas, incrivelmente, as filmagens foram retomadas no mesmo dia com a mesma motosserra operacional. O perigo autêntico visível na tela não foi fabricado. Era o risco genuíno de lesão fatal que pairava sobre cada momento da produção. 16. O ator que interpretou Franklin usou técnicas de atuação que beiravam o colapso psicológico. Paul Partain, que interpretou Franklin, que estava em uma cadeira de rodas, adotou técnicas de atuação tão extremas que preocuparam o resto do elenco. Partain se recusou a lavar-se ou trocar de roupa durante todo o mês de filmagem. Ele se isolou do elenco dormindo sozinho em sua cadeira de rodas no set, em vez de voltar para o hotel, e deliberadamente se agitava até alcançar um verdadeiro sofrimento emocional antes de cada cena. A frustração visível que os outros personagens demonstram em relação a Franklin não era atuação. O elenco estava genuinamente irritado com o comportamento cada vez mais errático de Partain e o odor corporal avassalador. Na última semana de filmagem, Partain desenvolveu feridas de pressão devido ao uso constante da cadeira de rodas e perdeu mais de 20 libras por recusar refeições regulares. Paul não estava interpretando Franklin, explicou mais tarde o diretor Tobe Hooper. Franklin tinha consumido completamente Paul. O que o público vê não é um trabalho de personagem habilidoso, mas a documentação de um ator passando por uma desestabilização psicológica real que exigiu intervenção profissional após o término das filmagens. 17. Um esqueleto humano real foi usado e ninguém sabe de onde veio. A figura grotesca do avô mostrada no filme incorpora restos humanos reais. A produção comprou um esqueleto humano real da Índia por $1.200, significativamente mais barato do que criar um adereço realista. Isso não era incomum no cinema dos anos 1970, mas o que torna este caso perturbador é a completa falta de documentação sobre a origem do esqueleto. Não há registros de como os restos foram obtidos, quem era essa pessoa ou onde.
para esse uso do corpo deles. Após o término da produção, o esqueleto desapareceu misteriosamente do depósito de adereços. Alguns membros da equipe acreditam que foi roubado, enquanto outros sugerem que foi deliberadamente descartado quando surgiram questões sobre sua legalidade. Não pensávamos na ética naquela época, admitiu o designer de produção Robert Burns anos depois, mas muitas vezes me perguntei de quem eram os restos que estávamos manuseando tão casualmente. O adereço mais perturbador do filme não foi criado através do artesanato de Hollywood. Eram os restos mortais profanados de um ser humano desconhecido. 18. O filme foi comercializado como uma história real, causando trauma no mundo real. O massacre da Serra Elétrica do Texas começa com texto e narração afirmando que os eventos retratados são verdadeiros. Isso não era apenas marketing, foi uma enganação deliberada que teve consequências sérias. Embora vagamente inspirado pelo assassino de Wisconsin, Ed Gein, os eventos e personagens específicos eram inteiramente fictícios. No entanto, a alegação de ser baseado em uma história real foi apresentada como um fato absoluto. Essa fabricação criou um trauma psicológico genuíno para os espectadores que acreditavam estar assistindo a uma recriação documental de assassinatos reais. Nos meses seguintes ao lançamento do filme, a polícia do Texas recebeu milhares de ligações de cidadãos preocupados perguntando sobre os assassinatos com motosserra. Algumas comunidades rurais do Texas relataram que o turismo entrou em colapso total, pois os visitantes evitavam áreas que acreditavam abrigar canibais assassinos. O mais perturbador foram as dezenas de casos documentados de espectadores que necessitaram de tratamento psiquiátrico para transtornos de ansiedade aguda desencadeados por acreditarem que os eventos eram reais. O impacto do filme não foi apenas artístico, ele causou danos reais mensuráveis através da deturpação deliberada. 19. Os cadáveres realistas do filme foram criados por um agente funerário com uma atenção perturbadora aos detalhes. Os cadáveres assustadoramente realistas do filme não foram criados por uma equipe de efeitos de Hollywood, mas por um agente funerário de verdade. O diretor Tobe Hooper recrutou seu primo, um agente funerário em atividade, para criar os corpos encontrados na casa do Sawyer. Este profissional trouxe não apenas habilidade técnica, mas também tecidos e fluidos humanos reais de sua funerária para alcançar o máximo de realismo. O agente funerário incorporou cabelo humano genuíno, dentes e até unhas nos adereços. Os tons de pele serosos e pálidos dos cadáveres foram conseguidos usando produtos químicos de embalsamamento reais. O mais perturbador foi a cena com um corpo em decomposição em um quarto no andar de cima. A atividade realista dos vermes foi criada pelo agente funerário aplicando produtos químicos de decomposição reais em tecido animal, gerando processos autênticos de decomposição na câmera. Ele não estava criando adereços, observou um membro da equipe. Ele estava recriando a morte com precisão científica. A representação autêntica da mortalidade no filme não foi alcançada através da arte, mas pela aplicação clínica da ciência da morte real. 20. A maioria do elenco nunca se recuperou totalmente do trauma de filmar o massacre da Serra Elétrica. Não criou apenas um trauma fictício, gerou danos psicológicos reais que alteraram permanentemente as vidas do elenco e da equipe. Marilyn Burns experimentou sintomas graves de TEPT por décadas, incluindo pesadelos recorrentes e ataques de pânico desencadeados pelo som de ferramentas elétricas. Ela evitava convenções de terror e raramente discutia o filme até o final da década de 1990, descrevendo a experiência como um trauma genuíno disfarçado de filmagem. Gunnar Hansen recusou-se a reprisar seu papel como Leatherface em qualquer sequência, revelando mais tarde que temia voltar ao espaço psicológico necessário para interpretar o personagem. Edwin Neal, o caroneiro, desenvolveu distúrbios de ansiedade tão severos que não conseguiu assistir ao filme completo até 30 anos após seu lançamento. O diretor Tobe Hooper experimentou o que mais tarde descreveu como uma paralisia criativa, que o impediu de igualar a intensidade bruta de seu filme de estreia. O custo psicológico não foi um desconforto temporário. Foi uma alteração permanente das vidas humanas a serviço de criar um horror autêntico que continua a perturbar o público 5 décadas depois. Fato bônus, o fato mais perturbador sobre o massacre da Serra Elétrica do Texas permaneceu oculto por décadas. Partes do filme, incluindo cenas no hospital, foram filmadas no Hospital Eloise, uma instalação psiquiátrica agora abandonada perto de Detroit. O que o elenco e a equipe não sabiam durante as filmagens era que um trabalhador de manutenção empregado no hospital durante a produção, Howard Unruh, havia sido anteriormente condenado por múltiplos assassinatos em Nova Jersey.
Unruh, que aparece brevemente como figurante em uma cena de corredor, havia matado 13 pessoas em o que, como o massacre da Caminhada da Morte. Ele foi libertado por uma tecnicalidade psiquiátrica e recebeu uma nova identidade antes de ser contratado no Eloise. Os administradores do hospital conheciam seu histórico, mas mantiveram isso em segredo da equipe de filmagem. Só décadas depois, Gunnar Hansen descobriu que, enquanto interpretava um assassino fictício, ele estava regularmente compartilhando intervalos de almoço com um verdadeiro. A parte mais aterrorizante de fazer um filme sobre um assassino, Hansen escreveu em suas memórias, foi sentar-se sem saber em frente a um verdadeiro assassino em massa entre as cenas. A linha entre ficção e realidade não estava apenas borrada durante a produção, ela se dissolveu completamente de maneiras que os próprios cineastas não poderiam ter imaginado. O Massacre da Serra Elétrica do Texas não foi apenas um filme de terror que mudou o cinema, foi uma descida documentada à verdadeira loucura que marcou permanentemente todos os envolvidos em sua criação. O que o público vivencia como entretenimento representa o sofrimento autêntico de pessoas reais levadas além dos limites humanos em prol de criar algo verdadeiramente perturbador. 50 anos depois, seu poder não diminuiu porque o terror na tela nunca foi fabricado. Foi metodicamente colhido de experiências humanas reais.